Fala galera, beleza? Bora começar então a falar sobre Química 2, a gente vai entrar agora em Química Orgânica, né? Então bora lá galera, a gente vai falar um pouco sobre derivados dos ácidos carboxílicos. Lembrando que em Química 1 a gente já falou de ácidos e bases inorgânicas, tá bom? Agora a gente vai abordar ácidos orgânicos. E vou só acrescentar um pouco do conteúdo que vai vir mais para frente em Química 1, vou abordar em Química 2, tá? Bom, a reação que acontece, deixa eu mudar aqui a tela, a reação que acontece entre ácidos e bases é uma equação global, tá bom, galera? Então eu tenho aqui ácidos reagindo com bases sempre, isso é universal, tá? Sempre vai gerar sal mais água, tá? É sempre isso daqui que vai acontecer, tá bom, galera? Tanto ele orgânico quanto ele inorgânico, tá? Como a gente está entrando em química orgânica e está falando sobre os ácidos, sobre os derivados dos ácidos carboxílicos, a gente acaba falando sobre o sal orgânico. Então, para gerar o sal orgânico, galera, é necessário que tenha um ácido orgânico, beleza? Reagindo com uma base inorgânica, beleza? E que vai gerar um sal orgânico. A ideia de sal, galera, não quer dizer que ele é salgado, tá? A ideia de sal é que é a união de compostos, né, metálicos com compostos ametálicos, através de ligações iônicas, tá bom, galera? A gente viu que existe um ácido orgânico chamado ácido carboxílico, tá? Esse ácido carboxílico, galera, ele tem essa estrutura aqui, tá? O C dupla O OH, tá bom? Então essa é a ideia de um ácido orgânico, tá bom? E uma base inorgânica, a gente já viu nessa última aula, que é todo aquele composto que libera hidroxila, né? Um exemplo eu tenho metais ligado com uma hidroxila. Exemplos: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, é, deixa eu ver o que mais. A gente tem hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, tá? MgOH, beleza? Então, opa, MgOH2. Então tem a presença dessas bases, né? Hidróxido de lítio, enfim, bases inorgânicas, porque não tem presença de carbono. E é na reação entre esses dois indivíduos, né, o orgânico, o ácido orgânico, com a base inorgânica, a gente tem a produção de sal orgânico, tá? Então, enfim, o sal orgânico é quando eu adiciono, né, esse metal que está aqui desse lado nesse composto. Daí depois vai gerar água para mim, tá? Um exemplo de sal, né, a gente sabe aí, NaO, desculpa. Um exemplo de sal, a gente tem o cloreto de sódio, né? É inorgânico, tá, galera? A gente tem o sulfato de cálcio, tá? A gente tem o sulfato de cálcio, a gente tem o cloreto de potássio, tá bom? Então são ideias de sais inorgânicos, tá? A ideia agora de sais orgânicos é quando eu tenho a adição desse metal no meu composto orgânico. Ele colocou aqui alguns exemplos, né, no livro, tá? Ele colocou exemplo do HCOH, tá? Então aqui eu tenho um indivíduo que se chama ácido metanóico, beleza? Eu tenho um ácido metanóico. Aí eu adiciono uma base, que é o hidróxido de sódio, tá? Hidróxido de sódio, tá? E nessa reação entre essa base e esse ácido, né, vai gerar então para mim o indivíduo que é CA aqui, opa, vamos apagar isso aqui, Na mais H2O.
Tá, o que que isso quer dizer, galera? Seguinte, vou mudar a cor aqui, esse indivíduo aqui, ó, que é o sódio, é o metal, ele vai atacar o hidrogênio. Quando ele ataca o hidrogênio, ele fica coladinho com o oxigênio para formar esse indivíduo aqui. E esse hidrogênio que está aqui, vamos mudar a cor, esse hidrogênio que está aqui, ele vai atacar a hidroxila para formar a água. Beleza, galera? Vamos continuar. Qual seria o nome desse indivíduo aqui? O nome seria fácil, tá? Vocês vão ver em Química 1 que tem uma nomenclatura. Quando tem ácido, ele vai se transformar. Quando ele tem o nome do ácido, ele vai se transformar em um sal mais tarde. Então, tudo que termina com ico, ele vai ficar ato depois. Então, o nome fica, como é met, então vai ficar metanoato de o nome do metal. Opa, ia botar metal. De sódio. Então, o nome desse sal ficaria metanoato de sódio, tá? E água aqui, enfim, a gente não precisa colocar. O que interessa é esse produto que a gente está vendo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tá. Então, nomenclatura, como eu já tinha falado, tá? Vai botar ato de metal, tá bom? Aqui alguns exemplos, né? Metanoato de sódio, etanoato de sódio, fenilmetanoato de potássio, 3-metil-pente-2-oato de sódio. Lembrando que pode ser sódio, pode ser lítio, pode ser potássio, pode ser magnésio, pode ser cálcio. Então, enfim, é um metal, tá? Geralmente é uma base metálica. Alguns ácidos carboxílicos no nosso dia a dia. Bom, a ideia que ele colocou nessa primeira reação que está aqui em cima, galera, é a ideia da produção de sabão. Isso mesmo, sabão que a gente utiliza para passar no corpo, para lavar louça, para lavar roupa, entendeu? Então, para a produção de sabão, né, é necessário que faça uma reação de saponificação. O que seria essa reação de saponificação? É a reação onde eu adiciono gordura, tá? Que é rico em ácidos graxos. Quem são os ácidos graxos? Que tem presença de ácido carboxílico, tá bom? Então, coloco gordura e reage com hidróxido de sódio, a soda cáustica que a gente viu, ou hidróxido de potássio, tá? E aí produz um sal, né, que a gente conhece aqui, que possivelmente é o metanoato de sódio, tá bom? Ou metanoato de potássio, tá? Então pode ser adicionado aquilo dali, vai funcionar da mesma forma. É só depois você colocar essência, colocar planta, colocar bichinho dentro, colocar um molde e vocês podem ganhar dinheiro em cima disso. Quem quiser, tá? Quem quiser, eu posso mandar a receita para vocês fazerem em casa, tá? Lembrando que eu não posso colocar desenfreadamente hidróxido de sódio dentro dessa solução que eu vou vender depois, tá? Porque isso daqui em grande concentração, tá? A base em grande concentração, ela reage muito bem com gorduras, tá? E nossas células têm presença de fosfolipídios, tá? Lá na camadinha da membrana plasmática, né? E como tem uma grande reação, pode causar danos à pele, queimaduras feias, tá bom? Então, quem quiser, eu posso, né, passar a receita para vocês com as medidas certinhas e vocês podem vender, ganhar dinheiro nessa pandemia aí, quem quiser, tá? Bom, sabonetes, tá. Anidridos de ácido carboxílico. Então, os anidridos são aqueles compostos, né, de ácidos carboxílicos que perderam água. Ou seja, se você tem um ácido carboxílico que reage com outro ácido carboxílico, você vai ter a liberação de água e um composto chamado anidrido, tá? Vamos passar aqui para o lado e vamos desenhar ele bonitinho. Olha só, para eu saber se aquilo dali é o anidrido. Primeiro a gente tem que ter em mente de que, para ser anidrido, um ácido carboxílico ele vai ter que reagir com outro ácido carboxílico, beleza? Então, botei ele aqui. Esse R é radical, que poderia ser um hidrocarboneto gigantesco aqui, tá? Eu botei só um R aqui para...
modificando. Vamos reagir isso daqui. Quer dizer que essa hidroxila, ela vai atacar esse hidrogênio. Quando essa hidroxila ataca esse hidrogênio, forma quem? H2O, tá? E essas duas cadeias, elas vão se aproximar para formar essa cadeia aqui, ó. Para formar essa cadeia aqui. Então, tem a presença de ésteres e a presença de cetona. Tá bom, galera? Então, assim, é muito importante a gente entender esse processo, tá? Anidrido é quando perde água, beleza? Quando perde água. Geralmente acontece quando eu tenho a união de dois ácidos carboxílicos, tá? Um dos anidridos... a nomenclatura dos anidridos, né, é dada em anidrido mais o nome do ácido em ordem alfabética, tá? Então, não vai modificar em nada, só vai colocar o anidrido. Um anidrido muito comum no nosso dia a dia é a aspirina, tá bom? Porque é um anidrido acético que pode formar ésteres com fenóis, sendo útil na produção de medicamentos como ácido acetilsalicílico, o que é a aspirina hoje em dia. Antigamente era comercializado como o nome de AS, tá bom? Então, assim, é um medicamento que não é muito recomendado para alguns tipos de doenças, como dengue, como algumas doenças respiratórias, né? Alguns tipos de alergia, não é muito utilizada. Mas na indústria, qual o nome? Na indústria estética, né? Para as pessoas que querem fazer limpeza de pele, essas coisas assim, clarear um pouco a pele também, podem quebrar, né, esse comprimido, misturar em água e passar no rosto. Logicamente, vocês não podem pegar sol, tá bom, queridos? Então é só para dar uma dica para vocês, tá? Quem quiser fazer um clareamento no rosto, tá aí uma ideia. Não façam isso, tá? Não façam isso se forem pegar sol, tá? Usem bastante protetor solar. Cloretos de ácidos carboxílicos, tá? Temos aí a ideia de que eu adiciono um cloro no meu ácido carboxílico. E quem vai soltar do ácido carboxílico? O indivíduo que mais fácil vai se soltar, que é a hidroxila, tá? Então o cloro vai ser adicionado no lugar da hidroxila. Então o cloro vai atacar a hidroxila. Então esse ficaria assim. Será que eu preciso desenhar? Vamos lá desenhar, porque tio Pedro gosta de desenhar. Então, vamos aqui. Eu tenho R, que é um radical, aqui um ácido carboxílico, beleza? E que vai reagir com esse indivíduo. O tricloreto de fósforo, né? O cloreto de fósforo também pode ser chamado, tá? Nessa reação, galera, o cloro, tá? Ele vai atacar a hidroxila, tá? Quando ele ataca a hidroxila, ele solta a hidroxila desse composto para formar esse indivíduo aqui, ó. De forma cloro aqui, opa, beleza? E também mais, aí você pega aquele hidrogênio, bota aqui, aí você pega o fósforo, opa, aí você pega o fósforo, bota aqui, beleza? Aí você pega o cloro, bota aqui, e depois você pega o oxigênio e bota aqui. Será que isso está certo? Tá? Quase isso, tá? Porque na verdade eu vou ter que fazer um balanceamento, tá? Dessa equação, tá bom? Então, vamos tirar isso aqui. Espera aí, vamos corrigir isso aqui. Opa! O composto que é formado é o H3PO, H3PO3, beleza? Lembrando que isso aqui é um composto praticamente fixo na reação de cloro, né? Quando você adiciona cloro, adiciona um halogênio dentro de um ácido carboxílico, sempre vai gerar um ácido, tá, nesse composto. Nesse caso, galera, tá, quando gera alguns produtos, né, secundários, né, é muito interessante para algumas indústrias, tá? Então você tem que pensar sempre em indústria, em larga escala,
tá? E a gente vai ver em reações orgânicas que muitas reações liberam alguns resíduos. E alguns resíduos, algumas indústrias, elas descartam de forma desenfreada. Tá? Nomenclatura. Tá? O nome do cloreto, tá? No caso aqui, cloreto de, né? O nome cloreto de. Aí o prefixo, tá? Que aqui tem dois carbonos, então et. Só tem ligações simples, an. E vai terminar com oíla, tá? Cloreto de etanoíla, cloreto de propanoíla, cloreto de metilpropanoíla, e assim vai, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos aí, então, atividades em sala de aula, tá? Nessa atividade, a gente vê... Então, a gente vê aqui. Observe as seguintes características dos três compostos orgânicos, tá? Número 1. A primeira, né? É obtida pela reação de neutralização do ácido carboxílico presente no vinagre com base inorgânica, que é o hidróxido de sódio. Tá? Posso considerar como certa? Tá? Temos que continuar, desculpa. 2. É obtida pela reação da desidratação intermolecular do ácido butanóico. 3. É derivado do ácido carboxílico presente no vinagre pela substituição da hidroxila por um átomo de cloro. Então, isso daqui a gente vai ter que verificar o que eles podem ser, né? Então, é obtido pela reação de neutralização do ácido carboxílico presente no vinagre com a base inorgânica hidróxido de sódio. Então, quando a gente vê um ácido orgânico ou inorgânico, eu posso considerar, tá? Eu posso considerar um ácido orgânico ou inorgânico, essa número 1. Um ácido orgânico, tá? Lembrando que que o vinagre ele tem presença do ácido acético, tá? Ou seja, ácido, vamos botar aqui, ó. Vamos limpar essa tela. Então, o vinagre, né? Ele tem presença de ácido acético. Beleza? Esse ácido acético é a mesma coisa que ácido etanóico. Beleza? E ácido etanóico tem essa estrutura aqui, ó. CH3. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, ácido etanóico, tá bom? Então é essa estrutura que reage com uma base, tá? E que vai gerar qual produto, tá? Vamos lá verificar? Olha só. Quer dizer que esse sódio vai atacar o hidrogênio. Então, ó, CH3, C, dupla O, Na+, mais H2O. Beleza? Deram para vocês identificarem isso? Isso daí que vai acontecer, tá? Então, posso formar, então, o etanoato de sódio, correto? É obtido pela reação da desidratação intermolecular do ácido butanóico, tá? Vamos verificar. Se é desidratação, quer dizer que é anidrido. E pelo ácido butanóico, quer dizer que é o seguinte. Se é o ácido butanóico, olha só. But são 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o ácido butanóico. H3, H2, H2 e pronto, tá? Então quer dizer que são dois ácidos butanóicos, tá? Reagindo. OH, aí aqui tem 1, 2, 3, 4. Beleza? 3, 2, 2. Então o que vai acontecer aqui, ó? Esse aqui vai reagir com esse daqui, sai e forma H2O. Beleza? E esses dois se juntam. Então, formando o anidrido butanóico. Beleza? E 3 é derivado do ácido carboxílico presente no vinagre pela substituição da hidroxila por um átomo de cloro. Então, se eu substituir a hidroxila pelo átomo de cloro, eu tenho o cloreto de etanoíla. Beleza? Então, a letra B estaria correta. 2. Alguns compostos são muito utilizados para intensificar
intensificar o sabor de carnes enlatadas, frangos, carnes congeladas e alimentos ricos em proteína. Tome como exemplo o composto a seguir. Esse composto não contribui por si só com o sabor. Sua função é explicada por duas teorias. Estimula a atividade das papilas gustativas, né? Aumenta a secreção celular. Com base nas descrições apresentadas, é possível concluir que a função orgânica existente são. Então a gente vai ter que identificar as funções que estão presentes aqui. Aqui a gente vê ácido carboxílico, correto? A gente vê aqui ácido carboxílico. A gente vê aqui presença de aminas, tá? Lembrando que a amina é uma menina, ela não tem bolinha. Lembram disso? Então aqui eu tenho amina. E aqui eu tenho um sal orgânico, correto? Então, resposta correta seria a letra C, tá? Amida, ácido carboxílico e sal orgânico, tá bom? Letra B. Letra B não. Foi letra C, desculpa. Letra C é a resposta correta. Bom, número 3. Sejam os compostos orgânicos de fórmula estrutural dados a seguir. Botou aqui 4 deles. Pergunta. Sobre estes são dadas afirmativas. São todos derivados de ácido carboxílico? Vamos verificar. Espera aí. Se você olhar bem, tá? Esse indivíduo aqui, o primeiro, pode ser um ácido carboxílico? Ele pode ser derivado de um ácido carboxílico? Tá? Sim, ela pode ser. Tá? Pode ser um sal de ácido, que está aqui, um cloreto de ácido, o éter anidrido, tá? E posso ter um éter anidrido. Ó. Então, sal de ácido, posso ter considerado aqui um cloreto, tá? de ácido, né? Um éster, no caso, beleza? E o anidrido, né? No caso desse daqui de baixo. 2. Cadê? Somente o composto 2, composto 3, é obtido por reação de neutralização. 3. Cadê? 1, 2, 3. 3. É através do composto de neutralização? Correto, porque é um ácido orgânico que reagiu com uma base inorgânica. Ou seja, ácido e base, reação de neutralização. Formação de sal, tá bom? 3. Pertencem, respectivamente, às funções orgânicas cloreto de ácido carboxílico, anidrido do ácido carboxílico, sal orgânico e éter. Tá? Aqui eu já tenho falsa, porque na 4, tá? Que é essa daqui, ó, eu já não posso considerar, tá? Porque essa 4 aqui eu posso considerar como um éster. Tá? E na 4, vamos lá, são denominados oficialmente cloreto de propenoíla, anidrido propanoico, butanoato de sódio e 3-metilbutanoato de etila. Tá? Posso considerar como certo? Não. Os nomes dos compostos aqui, então, ficaria cloreto de propenoíla, aqui, anidrido propanoico, que é esse que perdeu água. A gente dá para perceber que aqui era um ácido carboxílico, aqui era outro. Sai daqui, então, a água e junta os dois. Tá? Butanoato de sódio, que é esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, butanoato de sódio. E temos, por fim, o 3-metil-but2-enoato de etila, que está desse lado. Então, considerado falso aí. A resposta correta seria a letra B, no caso daqui. 1 e 2 estão corretas. Tá? Número 4. Número 4. Os odores de transpiração ocorrem devido a alguns ácidos carboxílicos presentes no suor. Na tentativa de diminuir o odor, as indústrias de cosmético têm colocado no mercado talcos e desodorante contendo bicarbonato de sódio, que tem como função reagir com esses ácidos, cuja composição de mistura varia de pessoa para pessoa, produzindo o sal correspondente esquematizado pela reação a seguir. Então temos aqui o sal produzido, que seria esse. Tá?
Essa fórmula aqui é a fórmula do bicarbonato, tá? Então temos aqui a gordura, né, o ácido carboxílico, que é excretado pelo nosso suor, que reage com o bicarbonato de sódio, lá do desodorante, para formar este indivíduo, que é um sal orgânico, e água e CO2, né, no caso CO2 gasoso. O nome oficial do sal formado na reação é. Para isso a gente vai fazer o seguinte, então eu tenho um carbono e 2 carbonos desse daqui, 2 vezes essa estrutura aqui. Então 1, 2, 3, 4. Então, no caso aqui, ficaria butanoato, beleza? Butanoato de quê? De sódio. Então, o nome desse indivíduo é a letra C, butanoato de sódio, tá? Galera, a nossa correção foi até aqui, a nossa aula também. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau!